Livro de Números, chegamos ao capítulo de número 14, Números 14. Antes, me permitam lembrar que o que nós encontramos aqui em sequência é algo extremamente importante. Nós temos capítulo 11, 12, 13 e 14, com relatos importantes de murmurações que provocaram rebeliões no meio do povo de Deus, no deserto, pouco tempo antes, ou pouco tempo depois, melhor falando, de iniciarem a sua marcha à terra da promessa. Vimos no capítulo de número 13, por exemplo, no domingo passado, outro relato de incredulidade, semelhante à sedição de Miriam e Arão no capítulo 12, ou do povo quando se cansou do maná no capítulo de número 11. E à medida em que Israel se aproximava da terra prometida, vimos que espiões foram enviados para espionar a terra da promessa. 12 homens foram escolhidos, um de cada tribo, e esses espiões aparentemente se dividiram em dois grupos, mapeando então a região para que pudessem espiar. Alguns seguiriam pelo sul, e parece que alguns entrariam em Canaã vindos do deserto de Zim, ao sul do Mar Morto, a região de Amate. Dos 12 espiões, nós também aprendemos, 2 eram homens piedosos e fiéis. Calebe, vindo da tribo de Judá, e Josué, ou Oséias, da tribo de Efraim. Os outros 10 homens provaram ser covardes e infiéis. Seus nomes, entretanto, foram cuidadosamente registrados para a memória nossa. São nomes de infâmia, registrados para sempre na Bíblia, e eles serviriam de um lembrete para nós de que o nosso Deus não se esquece de nada. A Bíblia não é um registro de doçura e luz. A Bíblia é um registro real da palavra de Deus, de um Deus todo-poderoso que criou o mundo no espaço de 6 dias. Pelo poder da sua palavra, ele fez o homem também à sua imagem e semelhança. Este homem caiu em pecado, mas o Senhor promoveu redenção, prometendo-lhe um redentor e separando um povo para si. Os 5 primeiros livros da Bíblia, portanto, registram como tudo começa. A trajetória de um Deus santo que deseja escolher por amor um povo e redimi-lo para si. Mas essa história não seria sem o registro também da teimosia e da rebeldia de um povo ingrato. Então nós vimos também o que Moisés ouve da parte do Senhor. Ele recebe uma ordem para enviar esses espiões. Mas tempos depois, em Deuteronômio, Moisés lembraria um fato importante, que apareceria então depois de alguns anos. Moisés vai dar um relato bastante detalhado desse assunto e pelo menos 3 aspectos foram mencionados por Moisés quando o povo decidiu espionar a terra de Canaã. O primeiro deles foi que a iniciativa foi tomada não por Deus, mas pelo povo. Sua desculpa para abordar Moisés foi que a missão dos espiões teria como propósito uma estratégia militar para que descobrissem por onde deveriam subir e conquistar a terra. Na verdade, Moisés vai lembrar anos depois que essa foi uma grande mentira daqueles homens para enganar Moisés e encobrir o seu medo. Uma invasão era necessária, mas eles não tinham estômago para isso, a menos que a invasão fosse muito fácil. Eles estavam então, em nome da estratégia, escondendo a sua covardia. Em segundo lugar, Moisés levou a reação e a declaração deles ao pé da letra. Deuteronômio 1 diz que a palavra deles agradou muito a Moisés. Ele aparentemente ficou muito encorajado pela prontidão daqueles homens e também pela resolução deles. E ele acreditou que eles realmente iam enfrentar aquilo que os aguardavam. Terceiro, Deus, é claro, conhecendo todas as coisas, também sabia a covardia das tribos ou clãs. Ele então vai ordenar que Moisés prosseguisse com o plano. E por meio desse plano, Deus revelaria a incredulidade de Israel. Sempre e em toda parte, o infiel significa
tolo, o infiel significa covarde. E Deus iria mostrar isso para Moisés, Arão, todo o povo, inclusive aqueles 10 espias. Um povo grande e forte pode se tornar tolo e covarde por causa de sua infidelidade. E o que nós aprendemos então, irmãos, é de suma importância para a sequência que veremos hoje no capítulo de número 14. A coragem e a disposição de homens para resistir. Todos os desafios não dependem de fatores genéticos, mas de fatores morais. Muitas civilizações, elas vieram ao fracasso e ruíram quando a sua fé, ela enfraqueceu. Deus então provaria o seu povo. Eles estavam preocupados com a genética dos Enaquins, ou dos gigantes que viram na terra de Canaã, ou eles estavam confiando pela fé na palavra de Deus que já havia dado a terra para eles. E, portanto, eles só deveriam invadi-la e tomá-la. É importante lembrar, irmãos, tudo aquilo que nós vimos, porque esta passagem, ela deixa claro para nós que a posição covarde, medrosa, de líderes do povo de Deus, faria com que todo o povo fosse então dominado pelo medo e pela covardia. Homens que são mornos e legalistas, frequentemente serão marcados pela impotência, porque não têm fé e coragem para lutar. Eles deveriam enfrentar uma terra, mas o medo deles foi tão grande que eles tentaram dizer que toda a terra era coberta de gigantes. Isso não era real. Apenas uma parte dos moradores eram gigantes. Mas eles vão dizer que todos eram gigantes, que a terra era fértil, que a terra era boa. Eles vão levar o tamanho das uvas para que o povo pudesse ver, para que Moisés e Arão pudessem olhar. Mas eles não estavam impressionados com o tamanho das uvas. Eles queriam dizer: vocês estão olhando o tamanho dessa fruta, assim também é o tamanho do povo que nos espera. Vocês estão olhando o tamanho desta uva, assim também é o tamanho dos homens que nós vamos enfrentar. Eles estavam usando então algo muito bom, com o propósito de perverter o coração do povo e incitar a rebelião. Então, irmãos, o que nós vamos encontrar hoje na passagem de Números 14, nos apresentará pelo menos 4 fases. A primeira delas, nos versículos de 1 a 11, nos mostrará novamente murmuração, que é rebelião contra o Senhor. Então, na sequência, versículos 13 a 19, nós vamos ver novamente Moisés se apresentando como intercessor do povo, porque Deus vai então se irar e vai decidir destruir aquele povo. Terceiro, nos versos 20 a 38, nós veremos o julgamento de Deus ao pronunciar sua sentença sobre a rebelião. E finalmente, de maneira surpreendente, nos versículos de 39 a 45, os versículos finais, nós não vamos encontrar um ciclo que é tão comum nos livros da Bíblia. Quando o povo se rebela, o Senhor traz juízo e o povo então experimenta a intercessão do mediador e se arrepende. Por exemplo, em Juízes nós vamos ver isso. Pecado, depois julgamento, depois oração por misericórdia, arrependimento e restauração. Não é o que nós vamos encontrar aqui. Nós vamos encontrar rebelião, intercessão, julgamento e então mais rebelião. Ao anúncio que Deus fará para eles, diante da gloriosa intercessão de Moisés em favor do povo de Deus, de uma execução atenuada de seu juízo contra Israel, um julgamento de fato que não vai atingir a sua plenitude, porque o Senhor vai demonstrar mais uma vez a sua misericórdia. O que é que nós vamos perceber no final? Avivamento? Infelizmente não. Nós veremos mais rebelião da parte do povo de Deus. Números 14, então, vamos ler, e eu peço que os irmãos atentem para isso. Busquem, mais uma vez, localizar o que eu disse a vocês, essa sequência extremamente impressionante.
rebelião, intercessão, julgamento e mais rebelião, nas 4 partes desta passagem. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, agentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes.
Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela. E eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim, neste deserto se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo, eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu, por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então, desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Hormá. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, e a santa, inspirada e inerrante palavra de Deus seja também recebida por nós com a bênção divina, para que esta palavra seja guardada em nosso coração, hoje e sempre. Amém. O que temos então, irmãos, aqui é algo impressionante. E eu gostaria de apresentar para vocês, pelo menos dividindo em 4 momentos, nesta passagem, como sugeri a sua divisão. A primeira delas fala sobre a rebelião contra Deus. A segunda, sobre a intercessão de Moisés. A terceira, sobre o julgamento de Deus. E por último, sobre a contínua rebelião do povo de Deus contra o seu Senhor. Vejamos então a primeira verdade destacada aqui no capítulo desta noite. A rebelião contra Deus. Olhem novamente versos de 1 a 12, por favor. Primeiro, a murmuração e a rebelião registradas nos 12 primeiros versículos nos mostram o que o povo de Deus faz diante do relato de 10 espias covardes e infiéis, que não creram na palavra de Deus, que não confiaram na promessa do Senhor. O povo então recebe aquela palavra, não obstante a intervenção de Calebe, e rejeita a verdade de Deus que já havia sido dada para eles. Mas não somente isso, eles também rejeitaram a bondade e o poder de Deus, porque Deus, por sua bondade, havia dado a terra da promessa para eles, uma terra riquíssima. Depois que os turcos desmataram aquela região e destruíram seus córregos, Canaã não foi mais a mesma. Mas naqueles dias, os registros históricos é que Canaã era chamada a terra dos desejos. Era uma terra de fato fertilíssima, que manava leite e mel, ou seja, próspera,
boa para criar animais, com água e também boa para se plantar. Deus havia dado a terra de Canaã por seu poder, e ele disse: eu já os derrotei, a terra é de vocês, vocês devem conquistá-la. Mas quando eles respondem ao relato dado pela maioria dos espias, de que a terra era cheia de gigantes, o que não era verdade, como eu disse a vocês, havia jebuseus, amalequitas, cananitas, e eles não eram gigantes. Mas eles recebem aquele relato como se fosse de uma maneira geral. Como normalmente nós gostamos de fazer isso quando nós somos tomados do temor dos homens. Vocês querem um exemplo? Todo mundo está dizendo isso. Todo mundo está pensando a mesma coisa. Todo mundo só fala sobre isso. Essa era a mesma ideia aqui. Os 10 espias, e lembrem-se, eles não eram os cabeças de tribo, mas eles eram líderes em suas tribos, então eles eram extremamente respeitados. Josué e Calebe não. Então a palavra deles tinha peso. Imaginem que eles fossem como pastores ou presbíteros de uma igreja hoje. E dissessem para que a igreja não avançasse, para que o evangelho não fosse pregado, para que se escondêssemos, ou que se escondesse algumas coisas para não ofender as pessoas. A ideia é basicamente a mesma. Quando os espias trazem aquele relato extremamente pessimista, negando a palavra, negando o poder e negando a bondade de Deus, o medo então passa a reinar no coração de Israel. E eles então rapidamente abandonam a sua fé, a crença na promessa de Deus, de que Ele lhes daria a terra. Eles abandonam rapidamente a obediência à ordem de Deus para que entrassem na terra. Lembre-se, Deus havia dito: a terra de vocês, vocês só precisam tomá-la. Eles abandonam a confiança na promessa de Deus de protegê-los e eles passam a questionar também o poder de Deus para guardá-los. E fazendo isso, então, há uma rejeição total. Eles se levantam e gritam em voz alta e choram aquela noite, verso 1. E todos os filhos de Israel, notem, todos, vão se dirigir contra Moisés e Arão. E então toda a congregação vai dizer a eles: tomara tivéssemos morrido no Egito ou mesmo neste deserto. Eles se esqueceram que o Egito fazia com eles. E por que nos traz o Senhor, verso 3, a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Eles se esqueceram o que o Egito fazia com seus filhos. Suas meninas eram pegadas para o harém de Faraó, para serem possuídas sexualmente. Era isso que eles queriam. Seus filhos para trabalharem como animais. Era isso que eles estavam desejando, irmãos. A reação deles é absurda ao relato da maioria dos espiões. Ela é de tirar fôlego. Era melhor que estivéssemos no Egito e morrêssemos lá. Era melhor morrer lá do que morrer neste deserto. A rebelião se intensifica, a ponto de eles tomarem a seguinte decisão, verso 4. Eles passam a dizer uns aos outros: vamos mudar o nosso pastor. Deus colocou este pastor, nós não queremos ele. Vamos levantar um capitão para nós. Olha só que interessante. Mas não adianta eu escolher um capitão sem a aprovação divina. Mas esse é o resultado de uma profunda rebelião. Vamos escolher um líder, vamos escolher um capitão e vamos voltar para o Egito. No verso 5, então, irmãos, o que é que aqueles pastores de Israel eles fazem? Eles não têm outra reação. Eles começam a lamentar. No verso 5, a ideia é cair sobre o seu rosto, é
clamar a Deus por misericórdia. Aqueles homens estão dizendo: Senhor, eles enlouqueceram. Senhor, eles já sabem o que vai acontecer. Eles estão querendo voltar para o Egito. Senhor, eles estão negando a oração que fizeram, clamando por liberdade, a qual o Senhor atendeu. Eles estão querendo nomear um líder no lugar daqueles que o Senhor já havia nomeado para voltar para o inferno. A rejeição e arrependimento deles por estar no deserto, não arrependimento por seus pecados, mas é um arrependimento de ter ido para lá. Eles querem voltar para o inferno. Por essa blasfêmia proferida contra Deus, fez então com que aqueles dois homens piedosos, homens de coragem, resolução, fé no Senhor, Josué e Caleb, rasgassem suas vestes. Era uma atitude muito comum, ainda hoje, comum no Oriente, de profunda lamentação, de luto, diante de uma tragédia anunciada. Veja, verso 6, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Uma demonstração aberta de penitência. Normalmente, você vai encontrar o povo de Deus em demonstrações de devoção, orando de joelhos, toda vez que está confessando os seus pecados ao Senhor. Talvez é o tempo de resgatarmos aquilo que foi retirado dos nossos santuários, os genuflexórios, para que no momento da confissão, esse gesto importante seja feito, nós dobremos os nossos joelhos, no momento em que nós clamamos ao Senhor pela nossa vida, pelos nossos pecados e pela nossa miséria. Nós oramos confortavelmente, em uma situação que exige de nós uma prostração real diante de Deus. Veja, Josué e Caleb fazem isso. E depois de fazerem isso, diz o versículo de número 7, eles vão se erguer, ou seja, eles vão falar, e a atitude aqui é de se levantar, e eles vão proferir um daqueles discursos épicos que nós encontramos nas Escrituras. As grandes literaturas, elas sempre trazem momentos assim, quando o protagonista, ele profere um discurso épico face a uma catástrofe. E o que vemos Josué e Caleb fazendo é algo extremamente comovente. Veja, eles vão falar, verso 7, a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Por que eles falam assim? Se o Senhor se agradar de nós, porque eles sabiam o que estava para acontecer pela murmuração do povo. Eles estavam negando a promessa, o poder e a bondade de Deus. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. O discurso de Josué e Caleb se coaduna com a oração de Moisés. Depois a gente vai ver isso. Se vocês observarem um detalhe da oração de Moisés, quando ele diz: Senhor, os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também contaram para os moradores de Canaã. Ou seja, o império mais poderoso da época, já derrotado, não poderia ser contado pelos cananitas para alianças
militares de defesa. Em outras palavras, militarmente falando, eles estavam em uma situação difícil. Porque do lado dos israelitas, você tem 600 mil guerreiros, e esses 600 mil guerreiros têm um capitão poderoso que disse: a vitória é certa, o Senhor. Qual é a loucura do povo diante do relatório covarde e infiel dos 10 espias? Nós não queremos isso. Nós vamos morrer aqui. O Senhor trouxe a gente para morrer aqui. Os nossos filhos vão morrer aqui. Vamos escolher um outro líder que não seja o Senhor, que não seja Moisés, e vamos voltar para o Egito. O discurso deles, então, se baseia nisso. Veja, eles vão falar para o povo com uma confiança muito grande na palavra de Deus. Eles vão também falar com uma grande confiança na bondade de Deus e no poder de Deus. E veja, esse é o contraste que há entre homens de fé e obediência e homens de infidelidade e desobediência. Nesses homens você vai ver sempre grande coragem. Nestes você sempre vai encontrar covardia. O contraste está claro aqui, fortemente, com a incredulidade dos 10 espias e com a incredulidade do povo de Deus. O que se espera de um discurso tão cheio de fé? O que se espera de um discurso tão cheio de convicção? Você vê agora que, de uma forma mais elaborada, enfática, Josué e Caleb falam para o povo, lembrando-os de tudo aquilo que eles não podiam esquecer: poder, bondade e promessa de Deus. Mas qual seria a reação do povo, apesar de tudo? Veja a resposta do povo. Aquele discurso impressionante. Versículo 6 a 9. É você chegar comigo no versículo 10 e ler o seguinte: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Vamos calar esses homens. Vamos matá-los. Eles são um problema para nós. E, irmãos, isso é tão sério que não é apenas uma característica do mundo em que nós vivemos, mas nos dias de hoje é uma característica nas igrejas de Cristo, acovardadas, muitas delas, porque está sendo liderada por homens infiéis e covardes que não confiam na promessa, na bondade e no poder de Deus para o seu povo. A reação do povo sempre vai ser: nós não queremos gente assim entre nós. Nós não queremos ouvir palavra como esta no meio de nós. Vamos calá-los. Eles queriam apedrejá-los até a morte. Você não pode encontrar uma imagem melhor do que a Bíblia chama de dureza de coração, de incredulidade de coração, do que a que você está vendo comigo em Números 14, versículo 10. Eles então se preparam para tirar aquelas pedras, mas quem então se levanta em defesa daqueles servos fiéis? Verso 10, segunda parte: porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Eles não vão encostar um dedo sequer em Josué, Caleb, Moisés e Arão. A glória de Deus desce sobre eles. Imaginem, irmãos, a cena. Imaginem a importância, ainda hoje, no meio do povo de Deus, de homens de resolução, líderes que tenham convicção do que estão fazendo. A igreja não precisa de homens que façam a mesma coisa e aquilo que devem fazer, porque todos fazem. A igreja precisa de homens que tenham convicção do que creem, tenham convicção de quem é o seu Deus,
convicção de quem é o seu Salvador, que tenham experimentado da bondade, da promessa e do poder de Deus em sua vida diária. Imaginem as famílias de Josué e Calebe, imaginem a pressão de suas esposas, de seus filhos. É uma nação amedrontada, irmãos. É uma nação agora contra 2 homens. Mas eles dizem não. A terra é boa. Deus já nos entregou. Os homens serão como pão para nós, ou seja, serão devorados facilmente. Deus anuncia então diretamente a Moisés o que iria fazer. Veja verso 11 e verso 12. Ele vai varrer toda a nação. Até quando, disse o Senhor a Moisés, me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? O que o povo queria, em resumo? Vitória fácil e rápida. O que o povo queria? Queria milagres. Mas aqui nós temos mais uma prova de que milagre não salva ninguém. E que multidões ainda hoje têm sido enganadas por falsos profetas que afirmam curar pessoas, realizar milagres, tudo fajuto. Porque você não vê conversão sincera e real. Você não vê convicção clara do propósito de Deus para a missão da igreja. Você não vê adoração verdadeira. Deus vai dizer a Moisés agora, o povo não vai ouvir isso não. O povo não falava mais com Deus, senão através do seu mediador. A vida deles dependia disso, notem. E Deus vai dizer a Moisés assim, até quando este povo irá me provocar? E olhem, até quando este povo não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Contabilizem, irmãos, aquilo que vocês podem lembrar, até aqui, do que o Senhor já havia feito no meio deste povo. Muitos sinais, desde o Egito, muitos sinais. Mas o povo continuava murmurando e provocando a Deus em rebelião, continuava incrédulo e infiel diante de Deus. O que foi que o Senhor então disse? Eu vou começar tudo do zero. Eu vou separar um pequeno grupo de gente fiel e crente, e eu vou começar tudo de novo. E você pode pensar assim, mas isso é implausível. Você já deve ter lido Gênesis 6 a 9. Lembram o que Deus fez nos dias de Noé? Limpou a terra e começou tudo novo, ou de novo, com Noé e a sua casa. Ele já havia feito isso antes, ele não teria dificuldade de fazer novamente. Verso 12, com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Veja como é interessante. O povo que rejeitou o seu Senhor e o seu mediador, agora dependeria do seu Senhor e do seu mediador. Então, a partir do verso 13, o que lemos, Moisés intercedendo mais uma vez. E na intercessão de Moisés, nós aprendemos uma lição importante sobre a mediação do nosso Senhor Jesus Cristo em favor de seu povo. Neste segundo ponto, eu gostaria que você observasse pelo menos 3 verdades sobre esta oração impressionante de Moisés em favor do povo de Deus. Lembrem-se, o povo de Deus se rebelou, se queixou, rejeitando a palavra de Deus, a promessa de Deus, seu poder, a sua bondade. Verso 13 em diante, então, observem a oração que Moisés faz por perdão. Observe toda a lógica para esta intercessão que ele vai elevar a Deus, rogando o perdão do Senhor para gente ímpia e indigna. Em que ele vai se basear? Na palavra, no poder, na glória e no amor de Deus. Na palavra, no poder, na glória
e no amor de Deus. Verso 13. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo, como a um só homem, as gentes, pois que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Essa intercessão, irmãos de Moisés, é absolutamente impressionante. Nos versículos 13 a 16, observem, nós encontramos a grande preocupação de Moisés. Ele está enfrentando a erradicação de uma raça inteira de pessoas. Agora, imaginem se isso fosse o que estivéssemos enfrentando hoje. Qual seria o nosso foco? Como é que a gente ia orar? Nós somos tão influenciados pelo humanismo do nosso tempo que nós estaríamos mais focados na tragédia e no sofrimento humano. Nós oraríamos: Senhor, pense nas crianças que irão morrer se isso acontecer. Senhor, pensem nas mães grávidas que irão morrer se trouxeres esse julgamento terrível, pestilência sobre o povo. Senhor, pense nos jovens recém-casados, 1 ano de casados, Senhor, não viveram praticamente nada, e o Senhor vai trazer esse juízo para eles. Seriam tantas histórias de interesse humano. Pense nos solteiros, né? Nas solteiras, doidos para casar, e vão morrer, Senhor. Como é que o Senhor vai fazer isso? A gente alimentaria os noticiários, esses que estão 24 horas aí, e não teria fim. Mas por que a oração de Moisés é impressionante? Primeiro, porque ele ignora completamente tudo isso. E vai nos dar uma lição muito importante. Olhem só como ele ora: Senhor, se fizeres isso, minha grande preocupação é que não receberás a glória que eu desejo que tu tenhas. Porque o que está em jogo aqui, Senhor, é a tua glória, e isso é tudo que realmente importa para mim. Eu duvido que numa situação dessa, eu e vocês oraríamos desse jeito. Porque normalmente a gente não age assim. É só observar como a gente trata os nossos problemas, os nossos pecados. A Bíblia diz que nós temos um caminho para fazer e nós fazemos outro totalmente diferente. Primeira coisa é jogar a culpa nos outros. Moisés sabe, o povo pecou, vai morrer, merece, mas ele vai recorrer a Deus, dizendo: Senhor, se esse povo for exterminado por ti, sabe o que é que os egípcios dirão de ti? Sabe a razão por que Deus os exterminou? É porque ele não tem poder suficiente para tomar aquela terra. Promessa falsa. É o que Moisés está dizendo a Deus. Olha que interessante. E eu quero, Senhor, que eles saibam que não farás isso. Observem a radical centralidade teocêntrica do pensamento de Moisés nesta hora. E aí você vai realmente concordar comigo. É muito estranho para nós. A gente não ora assim. A gente nem pensa assim. Quando a gente quer tratar um pecado, pecado de um filho, pecado de um cônjuge, pecado de liderança, pecado na igreja, a gente sempre fica pensando e se baseando nos problemas simplesmente, puramente humanos. Nunca, em primeiro lugar, vem a nossa preocupação com o poder, a glória, o amor e a bondade de Deus. Segunda verdade é o que ele faz. Veja, versículo 17, na continuação: agora, pois,
Rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo. Olha que interessante. Ele vai dizer: por favor, Senhor, que o teu poder seja grande. E qual é a próxima frase dele? Como prometeste. O que é que Moisés está dizendo? Senhor, eles duvidaram da tua palavra, mas tu prometeste que estaria com eles. Prometestes que os levarias para a terra. Tu prometestes que os protegerias contra os seus inimigos. Tu prometestes que iria estabelecê-los nela. Eles duvidam, Senhor, da tua palavra. Mostra-lhes, Senhor, o teu poder. Eu rogo que a força do Senhor se engrandeça, como tens falado. Mostra-lhes o que a tua palavra significa, o que ela diz. É incrível que mais tarde, quando o Senhor volta a expressar o julgamento atenuado, que virá sobre eles, o que é que o Senhor vai dizer? Veja o versículo de número 28. Por minha vida, diz o Senhor, e como falastes aos meus ouvidos, assim fareis a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Irmãos, 600.000 guerreiros não entrariam na terra de Canaã, juntamente com suas famílias. Apenas os seus filhos. Olha só. Não entrareis, verso de número 30, na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe e Josué. Mas, e os seus filhos? O que foi que eles disseram dos filhos dele, né? Eles disseram que os filhos dele também iam morrer no deserto. Foi que Deus disse: mas vossos filhos, verso 31, de que dizeis por presa serão, farei entrar nela. E eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Às vezes isso acontece, né? Pessoas que caminharam conosco e depois apostatam da fé abertamente, veem seus filhos se achegando pela fé à mesma congregação que um dia seus pais abandonaram. É Deus revelando o seu poder, a sua glória, o seu amor e a sua bondade. Vocês disseram que os seus filhos iriam morrer, pois eles vão entrar na terra. Vocês vão morrer no deserto, verso de número 32. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Talvez você já tenha se perguntado, por que 40 anos no deserto? O Senhor vai explicar a Moisés. Eles passaram 40 dias espiando a terra, não foi? Pois Deus vai contabilizar esse tempo e vai então aumentá-lo quanto à permanência no deserto, para que experimentassem o seu desagrado e morressem no deserto. Curioso isso. O Senhor então revelaria o seu poder, porque ele iria cumprir a sua palavra. Moisés então cita a palavra de Deus nos versículos 18 a 29. O que é que ele cita? Veja os versículos 18 e 19. Ele vai citar os mandamentos, aqueles dados no Sinai. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. O Senhor é tardio em irar-se e grande em benignidade, perdoando a iniquidade e a transgressão, mas não terá o inocente, não terá o culpado por inocente. Moisés sabia que não era a primeira vez que o povo aprontava.
Veja, ele não vai apelar a um tipo de graça barata, ele não vai apelar a um Deus tão amoroso que jamais traria juízo ao pecador, mas é um Deus que se caracteriza por um amor santo, justiça e misericórdia, amor inabalável e retidão perfeita. Ele diz: porque tu és assim, Senhor, porque tu és assim, poupa este povo. Ele poderia ter dito: mata, Senhor, logo esse povo. Ele mesmo já havia reclamado: eu não paria este povo para carregar, o Senhor vai ensiná-lo. Eu nunca disse isso a você, não foi você que carregou esse povo nos ombros, não foi você que libertou esse povo da escravidão do Egito. Moisés aprende a lição. Então ele intercede mais uma vez, e no versículo de número 20, observem, irmãos, o Senhor diz algo absolutamente extraordinário. Daria uma série de sermões só aqui. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Veja o que Moisés ouviu como mediador da parte do Senhor. Eu os exterminarei e farei de você uma grande nação. Mas então, diante da intercessão de Moisés em favor deles, e veja, não apelando ao seu merecimento, mas a quem Deus é, ao que Ele prometeu, ao seu amor, ao seu poder, à sua glória, à sua palavra, o Senhor responde a Moisés: segundo a tua palavra, eu vou perdoá-los. Nós temos aqui ou não uma imagem da obra do nosso Salvador. Nós temos aqui ou não uma imagem do nosso Redentor, só que quando nós vamos olhar para a obra de Cristo, ela é ainda maior, porque na obra de Cristo, enquanto Deus declara que trará o seu julgamento sobre todo o seu povo, sobre nós, Cristo não intercede simplesmente por todo o seu povo. Ele diz que o seu julgamento caia sobre mim e que a bênção que eu mereço caia sobre eles. E o Pai perdoa por causa da palavra do Filho e por causa da sua obediência ativa. É o que nós estamos vendo aqui, Números 14, nos ensinando sobre a intercessão de Cristo. O julgamento então de Deus sobre a rebelião, ele vem a partir do verso de número 20, e nós vamos encontrar então as consequências do pecado do povo. Nós sabemos que houve uma redução da plenitude do julgamento, mas consequências graves viriam sobre o povo, e Deus vai pronunciar o juízo sobre os espiões incrédulos e também sobre o povo de Israel. Duas verdades aqui nós podemos destacar. Versos 20 a 25, observem por favor. Deus diz: segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova já 10 vezes, olha só, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, mudai amanhã de rumo, e caminhai para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. E então observe novamente os versículos 26 a 38. Nos versículos 26 a 38, então, disse o Senhor a Moisés e a Arão, depois: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Então o Senhor vai dizer o que vai ocorrer com eles. O Senhor vai entregá-los. Uma vez entregues, eles sofrerão aquilo que pediram. Lembrem-se, Deus entrega aos homens
a um comportamento pecaminoso por sua desobediência e falta de fé. Há uma disposição reprovável, diz Romanos 1, quando os homens persistem em pecar contra Deus. Veja, ele vai dizer: me puseram uma prova, não uma vez, já 10 vezes fizeram isso, e não obedeceram a minha voz. Na sequência, então, verso 33 diz que os filhos daqueles homens sofreriam no deserto e levariam sobre eles as infidelidades de seus pais, até que seus pais então morressem no deserto. Segundo o número dos dias, verso 34, em que espiastes a terra 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus irado. Eu, o Senhor, falei, verso 35, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, eles mentiram. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. A Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Na última quarta-feira, irmãos, estudávamos o Salmo 38 e aprendemos uma lição importante. Ainda que todas as doenças humanas não impliquem em pecados cometidos pelos homens, diretamente falando, algumas doenças ou algumas pragas que acometem aos homens estão intimamente ligadas à sua desobediência e infidelidade. Consequências que nós pagamos pelo mau uso da nossa liberdade. Lembrem-se, eles estavam livres. O Senhor os libertou, mas a mentalidade deles ainda era escrava. Por isso eles eram desobedientes e infiéis. Toda vez que nós agimos contrário ao que a palavra de Deus nos ensina a fazer, nós agimos do mesmo modo e revelamos a mentalidade daqueles que ainda são escravos daquilo que Deus em Cristo nos libertou. Vocês querem um exemplo? Eles estavam totalmente infamando a terra, quando Deus sempre ensinou que a sua bênção estaria ligada àquilo que nós receberíamos dele por provisão, bondade, fruto da terra que é de Deus. No passado, quando um importante estudioso descobriu a cura para a sífilis, uma doença venérea, que era muito ruim, e as pessoas que a contraíam desde a Idade Média, elas eram marcadas porque essa doença era caracterizada por um tipo de pecado sexual, ou infidelidade conjugal, ou pecados de fornicação. A cura foi descoberta, mas os homens então usaram a sua liberdade para praticar mais pecados. De uma doença terrível e conhecida, hoje nós temos mais de 30 DSTs que acometem os homens do mundo. É só a ideia para vocês perceberem que os homens, quanto mais recebem bênçãos de Deus, por sua ingratidão e maldade, eles cometem mais pecados, porque eles não creem no poder de Deus, na sua glória, na sua bondade, no seu amor. Os homens então aqui, eles estavam sofrendo como consequência de seus pecados, e o Salmo 38 nos lembra algo importante, meus irmãos. Por sua maturidade e fé, Davi vai reconhecer que ele está doente, o seu corpo apodrecendo, como nós cantamos hoje, que ele estava sofrendo por causa de seu pecado. Ele repete, por causa da minha iniquidade. Aqueles homens então sofreriam o resultado daquilo que eles fizeram. Muitos homens hoje sofrem por conta da sua falta de fé.
As consequências de seus pecados batem na sua porta quando eles não tomam a resolução e não escolhem primeiramente a Deus. Se você ama, disse o Senhor Jesus, mais os seus filhos, mais a sua esposa, mais a sua família do que a Cristo, você não é digno dele. Essa é a verdade que nos desafia ainda hoje. E se eu precisar tratar um pecado em minha casa? E se eu precisar tratar um pecado que eu estou cometendo e agora estou sendo confrontado contra ele, por causa dele, o que devo escolher? O meu caminho, rebelião, covardia. Eu vou tentar fugir daquilo que eu não posso fugir. Esses homens, fazendo isso, negaram algo importante que Deus estava esperando deles: resolução em conduzir o povo de Deus, as suas famílias, à conquista da terra. Nós somos um povo que está caminhando no deserto deste mundo para uma terra da promessa. Lembrem-se, o povo de Israel e a sua peregrinação é imagem da nossa peregrinação. 1 Coríntios 10 nos lembra disso. E o desafio é para nós, como homens de Deus, o que temos feito? Qual tem sido a nossa postura, resolução? Eu sei, por vezes nós queremos nos beneficiar de tudo que é bom que a terra nos dá. O nosso dinheiro, o nosso trabalho, a nossa capacidade e força. Deus não precisa dos seus músculos. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa de nada seu nem meu. Ele deseja que nós sejamos homens que confiam que sim, há gigantes na terra, que há desafios pela frente, mas que quando nós deixamos de confiar no capitão da nossa alma, Cristo Jesus, nós colocamos outro no lugar dele e sofremos as consequências pela nossa desobediência. E deveria ser então arrependimento e fé, finalmente, observem, verso 39, seria rebelião contínua. O início, então, dessa parte final do capítulo 14, nos dá aparentemente a ideia de que o povo entendeu. Veja, verso 39. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. E o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui. E subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Lembrem-se, os espias já haviam sido fulminados, morreram de praga perante o Senhor. Agora o povo, já sentenciado, decide fazer algo. Eles vão subir ao lugar que o Senhor tem prometido, porque eles haviam pecado. Eles se levantam, eles olham ao redor, no verso 40, e dizem: tudo bem, nós vamos subir a terra, nós vamos até ela. Mas o que foi que Deus havia dito a eles? Volta um pouquinho. Verso de número 25. Ora, os amalequitas e os cananeus estão lá, habitam num vale. Amanhã, de rumo, mudai de rumo amanhã, e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Falso arrependimento, mais uma vez, falta de fé, desobediência. Foi o que eles disseram: tá bom, estamos tristes com o que aconteceu, nós pecamos e nós vamos continuar a fazer do nosso jeito. Olha a reação de Moisés. Moisés vai responder a eles ao seguinte: por que transgredis o mandado do Senhor? Deus não disse para vocês fazerem isso. Em outras palavras, Moisés registra explicitamente para nós o fato de que eles ignoraram o que ele disse da parte de Deus. Não foi o que eles ouviram,
Eles ouviram algo diferente. E aqui, irmãos, nós conseguimos perceber como o pecado, ele se infiltra e se instala em nosso coração. E nós então passamos a ceder às pressões dos homens, dos amigos, da família, de nós mesmos. Não, não faça assim. Não faça isso, por favor. Eu amo tanto você. Não faça isso. Ou então eu não vou fazer, é o certo a fazer, mas eu amo tanto o meu filho, a minha filha, eu amo tanto a minha esposa, eu não posso agir assim. Eu sei que Deus diz para eu fazer assim, mas eu não vou fazer assim, porque eu não quero fazer assim. E aí nós transgredimos o mandado do Senhor. Qual o resultado? Não prospera. Não adianta. A gente vai teimar, a gente vai insistir, a gente vai querer fazer o nosso jeito, mas não prospera. Moisés diz: não prosperará isso, não subais, verso 42, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Seus inimigos irão derrotar vocês, é o que Moisés está dizendo. E olha, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada. Uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. As consequências do pecado, quando se infiltra em nosso coração, é que nós agora começamos a teimar e teimar e teimar e teimar em fazer tudo do nosso jeito. Contudo, temerariamente, verso 44, tentaram subir ao cimo do monte, mas o Senhor não estava com eles. Nem Moisés, veja, a arca da aliança do Senhor e Moisés não deixaram arraial. Então os amalequitas e os cananeus desceram, os habitantes da montanha, e os feriram, derrotando-os até Hormá. Devoção na palavra hebraica. Ou também destruição. É uma outra possibilidade. É o lugar onde eles vão ver, onde eles verão os seus ídolos, todos eles desmoronarem. Mesmo quando a misericórdia de Deus é vista, em um capítulo tão sombrio, e vemos a resposta de Deus à intercessão de Moisés, por 40 anos Israel permaneceria pecando contra Deus. E essa verdade ecoaria para a nossa lição como povo escolhido de Deus. Eu encerro o sermão desta noite, irmãos, lembrando a mim e a vocês o seguinte: não há diferença entre Israel e a igreja hoje. Não há. Não há diferença entre o coração daqueles homens e o nosso coração hoje. Não há. Ainda hoje nós lutaremos contra os nossos temores, a nossa covardia e incredulidade. Ainda hoje seremos desafiados diariamente a obedecer a Deus e a confiar em suas promessas, poder e glória. E por vezes nós falharemos nisso. Qual é a grande verdade, dentre tantas outras nesta noite, que eu preciso destacar conclusivamente? O que nos faz sobreviver, escapar do juízo de Deus, que é certo, contra a nossa teimosia, incredulidade, murmuração, rebeldia, é a presença de um mediador. É a presença de um intercessor. A Bíblia diz que, como nosso sumo sacerdote, nós temos um intercessor. E ele não se levanta para orar por nós nas madrugadas, ou quando ele sabe de repente que um de nós pecamos, porque não daria para fazer isso. Nós pecamos todos os dias.
A Bíblia diz que o nosso intercessor, ele faz contínua mediação em nosso favor. Ele não cessa de orar por você. E essa é a razão porque você não vai perecer nesse deserto. Ele não cessa de interceder em favor de seus pecados e lembrar a Deus: eu morri por ele e por ela e por seus filhos. E essa é a razão porque, em meio à nossa teimosia, nós continuamos vivos e temos a certeza de que nós não vamos morrer nesse deserto. Nós podemos até cair ou tombar durante a nossa peregrinação, é fato. Mas como nós ouvimos no sermão do domingo da Páscoa, à medida em que nós morremos, a nossa esperança de ressurreição também se aproxima. Nós não vamos permanecer no deserto. Quando ele voltar, segunda vez, os nossos ossos, eles então se unirão. E a nossa carne, e nervos, e músculos, e sangue. E seremos ressurretos com corpos glorificados, incorruptíveis, semelhantes ao dele. E agora sim, finalmente, não mais murmuração, não mais falta de fé, não mais covardia, mas coragem e vida e salvação. Porque o nosso Redentor, na hora mais escura e difícil de sua alma, ele não temeu. Ele enfrentou a morte até o fim. E ele garantiu para nós tudo isso, vida eterna com ele para todo sempre. Oremos ao Senhor e roguemos a Deus que aplique a palavra pregada ao nosso coração, irmãos. Nosso Deus, és um Senhor justo, por vezes severo, e que grande lembrete para nós nesta noite é entendermos que, assim como os israelitas, somos nós tão frequentemente propensos a nos desviar, enquanto Tu, ó Senhor, em seu amor, sempre nos resgatas à beira do caminho. E nos dizes: filho, não vá por aí, não siga este rumo, ó Senhor. Nós te agradecemos porque temos um intercessor maior do que Moisés. Temos um grande sumo sacerdote que não é apenas um servo fiel em tua casa, mas é o teu Filho unigênito. E que por sua obediência ativa, sangue precioso, nos perdoa dos nossos pecados e nos liberta do domínio deles, para a sua glória e para o nosso bem. Aplica, Senhor, a tua palavra nesta noite ao nosso coração e concede-nos, Senhor, a coragem para ser diferente que tanto precisamos, a resolução de homens como Josué e Caleb, que viveram pela fé, de Moisés, porque todos eles aguardavam aquele que viria e seria maior do que todos eles. Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém.